Bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal. Dessa vez vim trazer um vídeo para falar do hexagrama. Então, eu já fiz uns vídeos aí falando de hexagrama, mas me senti à vontade de compartilhar agora, né? Depois que eu fiz uns estudos aí, cartografia, eu aprendi, tem muita chave virando, e senti de compartilhar resumidamente as 6 linhas do hexagrama. As linhas do hexagrama você usa para ver o seu perfil. Todo mundo tem um perfil. O perfil é composto por 2 números, né? Ao todo são 12 perfis diferentes. Então a gente tem um número que está na frente, então todo mundo vai ter um número na frente, depois vai ter uma barra e aí vai ter outro número. A gente tem 12 tipos de perfis, tá? Então quando vai mudando lá os astros, né, vão mudando para você ver a data de nascimento ali da pessoa e vai mudando esses perfis, a gente tem alguns perfis que se formam, tá? 1/3, 1/4, 2/4, 2/5, 3/5, 3/6, 4/6, 4/1, 5/1, vai, por aí vai, tá? Até chegar no 6/3, então a gente tem 12 perfis. E, então vamos falar, eu não vou falar dos perfis em si, mas eu gostaria que ficasse claro que um número é consciente em você, então é aquele papel que você tem consciência desse comportamento interno. Então o princípio de entender hexagrama é entender que são comportamentos, tá? Não são difíceis de entender, são muito comuns, eles são faces da realidade, né, que o ser humano vive, né? Então, no final dos contos, você dá uma estudadinha, faz muito sentido. 3 dessas linhas, elas são sobre processos pessoais de vida, ou seja, a pessoa presa no próprio processo, gerando recursos no Maya, na ilusão, então vivendo o seu propósito ali e gerando recursos para si, interessado no próprio processo. Então a gente vai ter 3 formas diferentes dessa dinâmica pessoal, tá? Que a pessoa tem um comportamento relacionado a si próprio. E a gente tem 3 que estão no trigrama superior, 3 comportamentos, 3 linhas, a 4, a 5, a 6, né? Que são relacionadas com o outro lado, tá? Então, são muito mais relacionadas sobre transmissão de informação, talvez, sabe? Então, na 1, na 2 e na 3, a pessoa está gerando recursos, de certa forma, no próprio processo, auto-absorvido no próprio processo de vida. E a 4, a 5, a 6, a função é muito mais relacionada à transmissão de informação com o outro lado. Então tem a ver com o outro lado, se percebe-se que existe o outro lado e o propósito tem relação com o outro lado. Quando a gente diz outro lado, a gente está falando das outras pessoas, tá? Então vamos lá. Então começando pela 1. A linha 1. A linha 1 eu vou falando algumas palavras que ressoam com a característica do comportamento do hexagrama. Um investigador, tá? Então, uma energia de investigação, né? Então, como a gente sabe, é um comportamento pessoal, a pessoa está muito auto-absorvida no próprio processo. Então, a linha 1 é a energia mais yang que teria também e a mais dentro do próprio processo, introspectiva, dentro de si. Então, é uma energia que está bem dentro de si e que o que estimula ela é exatamente medo, insegurança. Então é uma energia que tem relação com se sentir inseguro. É uma energia que precisa de alicerce na vida, precisa sentir segurança, a linha 1. E exatamente por isso que ela entra para dentro de si e começa um processo de investigar para coletar informações para resolver essa questão da insegurança que ela tem na vida, construindo alicerces por meio de estudo. Tá? Então a linha 1 é aquela característica dentro da gente que vê uma coisa e fala, opa, vou estudar isso aqui, sabe? Tem um medo, tem uma insegurança, aquela pessoa se bota para dentro de si para introspectar
para ir coletar informações para resolver essa questão da insegurança. Então a linha 1 ela passa por essa dinâmica de me sinto fraca, entendeu? Estudo, me sinto forte, faço a coisa, entende? Estudo, me sinto uma autoridade em cima desse alicerce de informação. Então, porque a linha 1 acaba fazendo isso. Na medida que ela vai estudando, né, se fortificando, ela fala disso, de se fortificar por meio de investigação, sabe? Criar alicerces seguros. Aí sim ela se torna uma autoridade, porque ela consegue se sentir estável, né, no conhecimento adquirido. E aí sim ela acaba sendo uma autoridade, né? Acaba sendo uma autoridade para si, para as outras pessoas, tá? Então a linha 1 ela acaba sempre vivendo esse processo. No final, uma coisa muito simples. Não é só quem tem a linha 1 no perfil que tem isso, né? A gente sempre passa por esse processo, às vezes, de introspecção, investigação. Estamos aprendendo todos esses comportamentos, né? Depende do dia, a gente pode estar desse jeito. Dia de linha 1 é o dia em que a gente está mais inseguro. Quando você tem a linha 1 no céu, né? Analisando, a gente está mais inseguro. A gente está num momento bom, às vezes, para introspectar, para investigar coisas, para coletar informações, tá? Então, é isso. Linha 1, coletando informações. O medo, a insegurança, né? A introspecção, aquela linha se fortifica por meio de estudo, investigar, tá? Então, a gente vai transitando para o próximo. Daí, a gente vai para a linha 2. Então, a linha 2, diferente da linha 1, que tem que estudar para se sentir forte, para conseguir fazer as coisas, para se posicionar, a linha 2 não, é o oposto. Ela não veio aqui para estudar, ela veio com um talento natural, como se já soubesse viver, sabe? Não precisa, ela não tem medo das coisas, ela é natural, as coisas só acontecem. Ela tem uma tendência a ficar mais isolada, né? Já o nome, eremita. Então é um comportamento que gosta de ter o próprio espaço para ser natural. Tá? Então o eremita é isso, tem um talento natural que nem ele sabe direito que tem. Então a linha 2 ela tem essa magia, essa mística de funcionar sozinha, sabe? É um comportamento natural, olha a palavra, natural. Então só acontece, né? Elas mesmas não sabem direito o que elas fazem, como elas fazem o que elas fazem. Então toda a linha 2 carrega essa questão sobre si mesma de não saber direito como que ela funciona, como que ela faz as coisas que faz. Então ela fica sem graça perto de pessoas e ela não gosta que as pessoas fiquem apontando as coisas para ela ou perguntando para elas como elas fazem, tal, elas se sentem desconfortáveis. O outro lado para a linha 2 sempre é um grande dilema, tá? Que são as outras pessoas. Porque de um lado não dá para viver sem pessoas em relação com outras pessoas. A gente vive interdependentemente, né? Relações com os outros. Mas a linha 2, ela não quer. Ela quer ter o seu próprio espaço. Claro, você vai ter um perfil de linha 2, você vai ter a linha 2 e mais uma linha de perfil transpessoal, seja no corpo ou na personalidade. Difere, né, a linha 2 na personalidade e no corpo, porque no corpo é inconsciente ainda, né, o corpo funciona automaticamente. Na consciência, a pessoa tem consciência dessa característica, né, de eremita. Enfim, ela vai ter alguma outra porta ali que vai conectar com o outro, tipo 2/4. 2/4 a pessoa... 2/4 a pessoa é eremita, mas ela tem essa necessidade de se conectar com as redes, entende? O corpo tem essa necessidade, o corpo faz a conexão. E ela vê que às vezes ela precisa, que ela tem que estar com os amigos, tem que estar criando oportunidades, tá? Então é um desafio, né? Todo perfil é um desafio. Casar esse componente consciente com o inconsciente. Então a linha 2 tem esse componente. Cara, quando a linha 2 ela tá no lugar certo, porque a linha 2 ela fala muito disso. Quando ela encontra o chamado certo, tá? Então, o que acontece? A linha 2, ela sempre projeta, espero que não esteja ventando tanto. A linha 2, ela sempre projeta lá pra fora quem ela é, sabe? Ela é uma pessoa que dá pra sacar qual que é dessa pessoa. Ela tem um dom natural, funciona sozinho, todo mundo enxerga ela. Então ela tem essa dinâmica de projetar pra fora, né? Quem ela de fato é. Claro que isso é meio desconfortável, mas eventualmente
é super necessário, porque é exatamente por meio dessa projeção que as pessoas lá fora reconhecem a linha 2 pelo que ela é e fazem convites, convidam ela a vir para novas situações, chamados de vida, né? Em que a linha 2, de um modo geral, ela vai recusar. Então a linha 2 é um pouco intolerante, sabe? Com qualquer coisa. Não, ela não aceita qualquer coisa, ela não aceita qualquer pessoa. Inclusive pode ser muito chata e brava se tiver se o espaço dela pessoal tiver sido muito invadido, né? Mas aqui, eventualmente, ela vai aceitar o chamado e é assim que ela funciona. Então, alguns chamados ela acaba aceitando, porque essa dinâmica, tá, de eventualmente cair em projeções. Só que nessas projeções corretas, em que ela vai para a situação e ela para o chamado, né? E ela consegue florescer no próprio processo, faz sentido. Então é o talento dela, o jeito dela natural, acaba indo por uma situação certa, aí sim ela vai progredir, né? Vai dar certo, vai funcionar esse talento natural. Se for o contrário, ela sempre vai se ver numa situação em que ela não consegue encaixar esse jeito natural, ela se sente desconfortável com as pessoas, com a proposta, enfim. Então vamos lá, vamos para a próxima, vamos para a linha 3. Então aqui a gente está ainda dentro de si, né? Então a gente está vendo que de um lado a linha 1 ela investiga e gera novos recursos por meio da introspecção e investigação, né? Para sempre buscar sentido de segurança e alicerce. A 2 ela tem esse dom natural, só entendeu? Eventualmente projeta, aceita o chamado, pá, entra numa nova coisa, mas também está super desconectada com o outro lado, vê? Então a linha 3, ela já é diferente, ela encontra o outro lado. Então a linha 3, ela foi feita para querer sair dessa caverna que ela tá? Então ela já estudou, ela já estava dentro da caverna, longe dos outros, e agora ela quer ir para a vida. Então a linha 3, ela é aquela energia super aberta para a experiência de vida, onde existem as outras pessoas, onde existem as coisas, onde existem os poderes, dinâmicas de poder, a matéria, né? Então a linha 3 ela foi feita para encarar a matéria, já que a matéria esbarra nela o tempo todo, tá? Então a linha 3, o mártir, tá? É aquela energia que sustenta atividades de acerto e erro, tá? A linha 3 ela está aqui exatamente para viver a experiência, e a experiência sempre tem coisas que não funcionam, tá? Então a linha 3 ela foi feita para ser um mártir, né? Para fazer coisas, viver coisas e eventualmente essas coisas não funcionam. Então ela tem um dedo para encontrar defeitos, coisas que são frágeis, sabe? Ela está aí exatamente para ver aquilo que não funciona, que não foi feito direito, que é um erro, tá? Então é uma coisa que elas não controlam. Você percebe no semblante de um mártir essa abertura, esse dinamismo, essa resiliência para encarar a experiência, para encarar os erros, sabe? Errar, mas levantar e tentar de novo. Então a linha 3 é o perfil mais resistente que existe, mais resiliente. Mas ao mesmo tempo tem essas suas fragilidades, que são essas questões, principalmente quando encontram o outro lado. Porque a gente está aqui falando de uma 3, uma linha 3 está indo para 4, então a gente está falando de uma transição. Então nessa transição a gente está encontrando as outras pessoas, porque esse negócio de viver e sair andando e esbarrar na vida, inclusive em outras pessoas, você acaba fazendo muitas descobertas, mas principalmente coisas que não funcionam. Então você acaba fazendo às vezes laços que não dão certo, então você tem que ter essa dinâmica às vezes de quebrar vínculos, né? Começa um vínculo, quebra o vínculo, às vezes precisa de espaço, precisa viver várias coisas diferentes para essa linha estar se sentindo bem. Então ela tem essas suas questões, essas dificuldades, esses desafios, principalmente se a linha 3 não se conhece, né? Ou se ela se cobra muito dos erros. Porque entender ser uma linha 3 é, integrar e aceitar esse seu processo de tentativa e erro. Eventualmente a gente mexe nas coisas, a gente vive coisas e as coisas elas quebram, tá? Olha ali, ó. Voltando de novo. Do Pacachu. Voltando para a linha 3. Me perdi. Bom, então, sustentando esse negócio de tentativa e erro, tá? Então, eventualmente, relacionamentos,
eles às vezes precisam ser quebrados, tá? A linha 3 ela pode ser muito destrutiva também. É a linha mais destrutiva, sabe? Ela pode às vezes romper relacionamentos de uma forma que, nossa, você não espera. Porque para ela é muito importante ter essa movimentação, sabe? Essa tentativa e erro. E aprender a aceitar os erros. Ah, é isso que eu estava falando. Se você é uma criança, linha 3, e você, né, quando era criança, foi criado e sempre foi culpado pelos erros, porque quebra as coisas, porque esbarra, você pode crescer e ser uma linha 3 que se culpa, que fica só ai, mano, por que comigo? Tudo dá errado comigo, de novo comigo. Sabe, você pode não entender esse seu processo. Então, ao invés de você estar empolgado, desejando viver essas experiências, mesmo que elas não deem certo, mas importantíssimo se abrir para isso e cometer esses erros, mas aprender com eles, sabe? Ter esse entendimento que você veio aqui para mexer nas coisas, as coisas não vão funcionar, elas vão quebrar. E é aí que você tira a sabedoria, tá? Então uma linha 3 ela funciona muito como esse papel de pessoa que fala: não façam isso, eu já fiz, não dá certo, né? Então é aquela energia experimentadora. Curioso pensar, a linha 6 ela também carrega, né, um pouco não, no início da vida ela é uma linha 3, a 6. Então vários perfis diferentes carregam essa dinâmica caótica, né, de coisas não funcionam, coisas quebram, entende? E é um processo essencial para a matéria, porque a matéria é assim, a matéria é tentativa e erro, as coisas quebram, as coisas não funcionam de um modo geral, né? Então essas linhas, essa resiliência da linha 3 é muito importante para descobrir o Maia, tá? Então a energia da linha 3 é uma energia de descoberta, exploração, de experimenta, conhecer uma nova coisa, eventualmente sempre esbarrando em descobertas, tá? Eventualmente acabam vendo coisas que funcionam, tá? Então são lideranças também para o futuro, sabe? Pessoas muito capacitadas, porque elas não só estudaram, elas experimentaram também, né? Então essa é a mensagem. E aí a gente chega no trigrama superior. Falei bastante porque é a minha. Então vamos para o trigrama superior. O trigrama superior é a linha 4. Então beleza, fez os amigos, ali encontrou outras pessoas, chegou no outro lado. Então agora a gente está falando de energias em que o objetivo aqui é o outro, não é um propósito pessoal. E inclusive a linha 4 tem relação com a linha 1, tá? Por quê? A linha 4 está exatamente fazendo esse papel de tentar externalizar essas investigações que a linha 1 está fazendo, e aí está descobrindo coisas novas, está investigando no processo, enriquecendo seu alicerce. A linha 4 ela é a responsável por externalizar essas informações do alicerce que você está construindo na sua vida, do que é essencial. O que significa externalizar? Então vamos lá, a linha 4 é os amigos, networks, oportunidades que você cria, tá? Por meio de estabelecer boas relações, tá? Então é uma energia de manter boas relações, ser cordial, ser camarada, amizade, generosidade, eventualmente uma certa maldade se os amigos não estão respondendo às suas expectativas. Então a energia da linha 4 é essa energia sólida, né, que funciona por meio desses amigos e networks que eventualmente ela vai fazendo ao longo da experiência, tá? E oportunista é o nome da linha exatamente por quê? Porque essa dinâmica é feita para a pessoa criar oportunidades na vida dela, né? Criar redes de apoio, manter essas redes de apoio, tá? Nem sempre essas redes, esses amigos, esses conhecidos, eles te escutam, eles têm interesse em ouvir o que você tem para falar, já que a energia da linha 4 é uma energia muito social, né? Então ela está sempre querendo externalizar aquilo que ela acha importante para as redes, para os amigos que vão escutar, tá? Nem sempre escutam, mas mesmo assim a linha 4 mantém uma boa relação, tá? Ela sempre tenta manter uma boa relação com as pessoas para externalizar. E as oportunidades elas surgem das redes, tá? Então, se você tem um perfil de linha 4, cara, grandes chances de que você se mova na sua ilusão por meio de amigo, grupo de amigos que te chamam para fazer coisas, para participar, para viajar, para não sei o que, tá? Então, se você é um oportunista, fique ligado aí nessas suas redes, porque as suas redes são muito importantes, tá? Essas redes de amigos em que você fica ali fazendo essas trocas, eventualmente abrindo mão, abdicando de si mesmo para manter uma boa relação com as pessoas. A linha 4 faz isso.
A questão é aqui também não se sobrecarregar, né, dessas amizades, que às vezes não são amizades certas. Perfil 4/6, né, que no início da vida é meio caótico, faz muitas amizades, muitos laços, mas que não são laços certos, né, para a vida da pessoa. Então, linha 4. O que mais que eu queria falar da linha 4? É isso, é uma linha muito generosa, sabe? Generosidade. Então ela tem esse jeito de ser generosidade, de doar, se doar para outra pessoa, né? Para manter a amizade. O que eu ia falar? Esqueci, eu ia falar uma coisa e esqueci. Então eu vou passar. Aí vamos para a linha 5. Então a linha 4 fala disso, fala de gestão de amizades, networks, gestão, criar oportunidades. Tem a ver com divulgar alguma coisa, né? Externalizar informações que você está vendo ali que são alicerces, que são importantes, que muito provavelmente as suas linha 1 investigaram e descobriram, porque, né, tem essa ressonância, né, da 1 com a 4. Elas estão falando das mesmas coisas. E agora vamos falar da 5, que é uma linha de projeção também. Então a linha 2 não era projeção? Era, ela está projetando lá para fora, que ela tem um talento natural, ela projeta quem ela é. Todo mundo vê a linha 2, ela se sente pelada. Já a linha 5, cara, ela projeta também para todo mundo, só que a dinâmica interna é totalmente diferente. Lembrando, a linha 5 ela também é uma linha de propaganda, é a linha mais kármica que tem, que está aqui para universalizar as mensagens. Então não é uma externalização para as redes de apoio, é uma coisa universal que envolve estranhos, né? Então é uma linha que tem um alcance maior no jogo de vida dela, ela está sempre vivendo esse jogo de sedução, porque é uma linha que projeta muito, sabe? Seduz o outro lado, exatamente para captar, chamar a atenção da pessoa, né? Para que ela consiga universalizar essas suas mensagens, essa sua heresia. Então a linha 5 ela tem esse jeito de desafiar o status quo, tá? Então ela está aqui para desafiar as normas. Tá? Sempre tem alguma coisa que precisa ser desafiada, que precisa ser reformulada, que precisa ser transformada. E a linha 5 é essa catalisação dessa mudança, chamando a atenção para si, ela projeta lá para fora alguma coisa que ela não é. Então esse jogo de sedução da linha 5 é muito importante entender como ele é diferente da 2. A 2 projeta o que ela é, a 5 ela projeta um ideal, um vislumbre de uma coisa que é perfeita. Sabe? É esse jogo de sedução. E não é uma verdade. 99% dos casos, das projeções que a coitada dessa linha 5 recebe, são ilusões, não são ela. Essas projeções têm muito mais a ver com as pessoas que estão produzindo e se deixando seduzir pela linha 5. Exatamente por isso que é uma linha kármica, entende? Porque é um saco você estar projetando lá para fora que você é especial. Você entende? Já não é muito justo, porque você já entra na relação com a pessoa com uma expectativa em você, que você pode cumprir ou não. E se você não conseguir cumprir, se você não conseguir oferecer soluções práticas para aquela pessoa, para realmente ter esse papel de salvador, então uma sedução que traga soluções práticas, que é o tema da linha 5, você vai ser queimado na fogueira, tá? Tipo, o seu filme vai ser queimado. E isso é muito ruim para uma linha 5. A linha 5 pode se tornar meio paranoica, tá? A linha 5 os conscientes de, lidar com esse campo de projeção, ninguém te vê nunca, entende? Então dá vontade de se isolar também, igual a linha 2. Então as duas passam por esse esquema de projeção, esse dilema, e as duas têm tendências a se isolarem. As linhas 5 às vezes podem se tornar paranoicas com essas questões, né? Linhas paranoicas são a linha 5 também. Tá? Mas também são linhas muito divertidas, com ânimo, animadas, né? Eles têm que estar representando lá para fora que está tudo bem, que eles são herói, que está sob controle. Inclusive, eles funcionam bem quando coisas não estão dando certo. Então a linha 5 é um salvador, é um herege, ele não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa, ele é uma pessoa que você só chama e aciona eles em momentos de crise, em momentos de coisas, quando coisas não estão dando certo, há obstáculos, sabe? Quem que vai resolver? Então o herege ele vem aqui exatamente para resolver esses problemas em momentos de crise, tá? Então é isso, tá? A linha 5, então ele faz essa propaganda, então ele, né, tem esse potencial de transmissão, mas universal.
E daí a gente vai para a linha 6. Então aqui a gente finaliza o hexagrama, tá? Na 6. Mas lembrando, a 6 é uma transição. Em tese, a mensagem do hexagrama, né, do desafiar a norma, é a linha 5, né? Ele que é a estrelinha. Então ele que já chega com a mensagem da informação. É isso que tem que ser feito, né? Desse jeito, meio corretivo. É assim que faz. A linha 5 é bem assim. É do meu jeito. A linha 6 não, a linha 6 é diferente, ela já é uma transição. Então para pensar, a gente tá na 5, chegou na 6, a 6 é uma transição para um do outro hexagrama. Então ela não é uma coisa, é tipo uma transição. Mas vamos falar dela, porque a linha 6 é um modelo de papel. É um potencial que só pode ser vivido atualmente, né? Porque nós vivemos esse ciclo uraniano e podemos viver essas 3 etapas de vida, né? Então chegar aos 60 anos podendo ser um momento de vida em que você está desperto, que você está no ápice do seu momento. Então é exatamente próximo, é 50 anos que você tem essa grande transição, né? 30 anos e 50 anos, dois grandes momentos na vida em que passamos por momentos de transformação. Então, por vivermos todo esse tempo, né, a gente tem esse potencial de transcender. E as linhas 6, elas estão aqui para falar esse componente mecânico que transcende no seu desenho. Se você tem um perfil de linha 6, bicho, é 70% da sua informação. Então você vai passar por esse processo de transição na vida. Então é uma vida bem marcada a transição. Então no começo da vida, quando nasce a linha 6, ela chega com um vislumbre de que a vida vai ser um conto de fadas, de que vai ser perfeito, de que vai encontrar o parceiro perfeito e que tudo vai ser perfeito. Então, ela chega com essa inocência, né? De certa forma. E chega, vai viver a vida e ela é uma linha 3, só que sem airbag. Então pensa que a linha 3 é essa resiliência para fazer as coisas, cometer os erros e aprender com esses erros, tá? Então ela realmente mexe nas coisas que precisam dar errado e precisam quebrar. Já a linha 6, ela vem aqui cometendo erros diferentes da linha 3, então não são os mesmos erros. A linha 6, ela carrega um tom de hipocrisia no começo da vida, então ela meio que comete erros bem errados, sabe? E que acabam cobrando muito da inocência dela, sabe? Ela sai muito machucada nesse início de vida, de tentativa e erro. Não é igual a 3, ela não se reconstitui tão fácil, tá? Pode vir a criar máscaras, pode ter complicação, pode... Enfim, mas no geral é aquilo, é viver a vida com tudo e pá, né? Esbarrar na vida e não saber lidar do jeito certo. Então se trata disso, de às vezes não saber lidar com as coisas quando elas não estão indo do jeito que você espera. E sempre tem uma hipocrisia em algum setor disso aí, tá? Toda linha 6, cara. Não tem jeito, né? E aí esse é um processo que quando a linha 6 chega ali nos seus 30 anos, você está esbufeteada, né? Já se machucou muito nesse processo de tentativa e erro, aí ela vai e tenta se isolar. Não é que ela tenta se isolar, tá? Mas ela se distancia desse negócio de vou lá e fazer, vou aceitar viver, vou experimentar. Não, ela se machucou tanto que ela se afasta um pouco desse negócio de ir lá e fazer, experimentar. Tá? Ela fica mais recolhida e mais observadora, tá? Sobre as pessoas também, na realidade delas. Se você tem uma linha 6 consciente, você vai entender muito bem esse momento de se separar e observar as coisas de longe. Tá? A metáfora é que a pessoa se distancia, ela começa a olhar de cima as pessoas nesse momento de 30 anos. E aí nesse processo que dura esse meio ciclo, que é dos 30 até os 50, você vai processando, tem a mudança de nodos, então você passa pela sua transição nodal, mas já em observação. E aí quando vai chegando aos seus 50 anos, ao seu retorno de Quiron, você começou a entender as coisas de um jeito totalmente diferente
tá? Do que você tinha entendido antes, você volta a retomar um pouco aquela sua inocência que foi destruída até os 30 anos, com uma sabedoria prática, experimental, transcendida. Que o tema aqui é que você começa a ser um exemplo de si mesmo. Você começa a entender aquilo que precisa ser integrado no seu comportamento e você começa a fazer isso com 50 anos e se direciona, né, para a sua cruz, que já está em andamento. A sua cruz de encarnação é só quem a gente é, né? Então, a linha 6 ela passa por esse papel de transcender com energia experimental, já que ressoa com a energia da linha 3, né? Então, estamos falando de viver experiência e cometer erros na experiência. E aqui tem essa transcendência, mas ó, é um processo que dura uma vida, tá? Então, com 50 anos, essa energia volta para a sociedade. É o ideal é que ela volte, né? Então, a linha 6, se está alinhada, ela vai voltar, entendeu? Ela vai voltar e vai sendo um exemplo de si, sabe? Sendo uma auto-administradora. Então ela sabe, a linha 6 sabe que a gente não tem que ter general, sabe? Que cada um tem a sua importância, tem que fazer a sua parte, o seu papel. Então ela não é aquela liderança que lidera por meio de venham, é assim que se faz. Não, é aquele cara que integra a si mesmo, é um exemplo e inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Então é uma energia diferente da linha 5, né? Só que isso é um potencial que fica lá na frente. Então ela passa por todo esse processo de transformação. Eventualmente, as suas linhas 6 elas podem estar em dinâmicas favoráveis no seu desenho, que você consegue até ter um vislumbre desse processo sendo acelerado. Eu acredito nisso, sei lá. Mas, né, na literatura é isso, né? O processo de uma vida inteira. Se você é uma linha 6 e você está desalinhado, você vai se sentir distante da humanidade. Então, você vai estar vibrando seu potencial, mas ao invés de voltar, né, para a humanidade, para querer fazer sua contribuição, de certa forma, né, sendo um exemplo de si, você acaba ficando distante, cada vez mais distante, você não volta, entende? Fica lá. Então é isso, gente. Finalizando aqui, espero que tenham gostado do vídeo e é isso, até a próxima.